E aí, amiguinhos, vamos lá? Parte 2. Não esquece não de deixar o seu like aí e de tudo mais, tá bom? Vamos entender melhor essa história dessa luta com o homem, né? Quanta coisa louca Jacó viveu. Mas vamos lá para Profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo 12, no versículo 3, que fala sobre Jacó, né? Aqui, ó, um pouquinho antes, no versículo 2, para vocês verem que, cara, quando Deus ama, chama, prova, a pessoa não tem uma vida tranquila, não, cara. As pessoas ficam achando que, olha, não, a pessoa come o pão que o diabo amassou e até ficar santo, entendeu? É assim, né? É tenso, assim, é tenso. A pessoa acha que, ai, nossa, que glamour, né? Eu acho que lê a Bíblia com óculos cor-de-rosa e pensam, somos heróis, somos lindos, né? Olha que história bonita. Não tem história bonita, é história difícil. História de superação, de transformação, de seres humanos, né? Que pagam o preço, que passam histórias, que erram e que precisam ser transformados e se arrepender. O barato é totalmente louco, né? Então aqui vamos falar, olha só, olha lá, ele lá venceu tudo, foi abençoado, mudou de nome. Aí depois fala lá na frente, no profeta Oséias 12, o Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó, de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. Então falei, Deus não passa pano em ninguém. Aí no ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou a seu favor. Gente, lembra semana passada que a gente estava falando, né? Eu acabei comentando desse papo aqui que Jacó, que a gente tinha que lutar, a gente ia ser como Jacó, lutar com o anjo e vencer. E como é que a gente faz? Aqui, ó. Chorou e implorou a seu favor. Ele não foi um valentão, ele não foi arrogante, ele não foi nada. Ele, na hora que ele viu ali, se borrou todo mesmo, né? E ele venceu na humilhação, chorou e implorou a seu favor. Viu que foi poupada a vida dele. Não dava para viver de qualquer jeito, não dava para fazer as coisas erradas, não. Não tinha boi para ele, não, né? Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Também não falei? Toda vez que Deus se apresenta como Senhor dos exércitos, ele está ali, ó, desafiando para ver uma transformação, né? Eu falo, me surpreenda, eu surpreendo aqui, ó. Chorou e implorou. Pianinho, pianinho, né? E o Senhor, interessante, né? O próprio Deus, está falando sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Lembra? Lealdade é não desprezar. E a justiça, confie sempre no seu Deus. Beleza. Interessante, né? Que ele teve um encontro. Teve um encontro com Deus, né? Um Deus que se apresentou de uma forma que não é abstrata, né? Não é abstrata. Se mostrou, as manifestações eram muito com imagem, né? Tinha uma imagem, não era uma coisa vaga. A gente pode ver aqui. Mas, contando essa história, para a gente fechar, dar um fechamento, porque a graça de a gente estudar aqui, fazer conexão de texto. E eu vou conectar algo que é bem interessante aqui. É bem interessante mesmo. A gente já falou na semana passada sobre divindade, né? Que não era para confundir divindade com arte, com imaginação, com nada feito pela mão do homem, né? Tem mandamento, não faça nada,
em cima, embaixo da terra, que pareça com nada, para adorar divindades. Não é para fazer isso, né? Ali já está falando. Então, estava falando de uma divindade que se manifestava, né? Se manifestava. Ali, que Deus falou lá no Novo Testamento, que fez algo palpável, né? Que podendo palpar, ficaria mais fácil para as pessoas entenderem a respeito de Deus, conhecerem mais a Deus. E aí a gente vai lá para Apocalipse, né? Não falei? A gente ia ter Apocalipse hoje. No capítulo 19, que fala algo muito interessante. Eu não ia ler tudo não, mas eu vou ler um bom pedaço aqui. Vamos lá. Porque é linda essa parte, né? É linda, mas não é tranquila. Como tudo na Bíblia. A Bíblia tem muita guerra, gente. Você entende que a gente vive num mundo realmente de dualidade, que tem muitas coisas além do que os nossos olhos podem ver, né? E a gente está no meio dessa parada. E eu creio que Deus fez com que a gente nascesse sem muita memória de coisas espirituais, tudo, porque talvez a gente não suportaria saber, né? Talvez a gente não suportaria saber muita coisa, por isso que é bom a gente confiar. Gosto dessa história de manter a inocência. Quem dera. Vamos lá. Capítulo 11. Vi os céus abertos diante de mim. Quem escreveu foi João, tá? Ele tinha muitas visões do mundo espiritual, né? E tinha muita revelação no mundo espiritual, assim, como todos do Antigo Testamento. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e mais ninguém. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha só. Por que Jacó foi ferido bem na coxa? A gente falou de Abraão, que Abraão tinha uma promessa de redenção. Lembra? Aí Deus provou ele lá com o filho dele para mostrar sobre a redenção. Agora a gente viu que Jacó teve um encontro, não foi falado o nome para ele, né? A gente foi ver lá no profeta Oséias, e aqui o que ele deixou? Ele deixou uma marca. Ele deixou na transformação, né, que seria na transformação de Jacó para Israel, ele deixou uma marca, ó, uma marca de revelação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também trouxe uma revelação da redenção para ele, né? Você vai vendo, parece que a gente é tudo louco quando a gente fala o tempo todo de Jesus na Bíblia, mas é porque fala mesmo, né? Você vai conectando os textos, você vai vendo os textos, né? E muita gente já... Eu estava num grupo outro dia, né? E estavam falando, esse pessoal babilônico fica interpretando tudo errado. Cara, ninguém conseguiria, com conhecimento prévio, falar as coisas que foram faladas aqui. São muitos detalhes. Dentro do chamado de todos, sempre há revelação da redenção, né? Sempre há. E aqui você pode ver, né, que está falando
de guerra, de exército, de tudo mais, né? Porque não existe paz aonde não há justiça, né? Às vezes todo mundo questiona a justiça, mas não tem como ter paz onde rola injustiça, aonde rola coisa ruim, né? O que um faz interfere na vida de muitas pessoas, direta e indiretamente, né? E aí, como é que faz? Como você vai viver num reino de paz, onde não há justiça? Então a gente sempre tem que pensar que a justiça é uma das faces do amor, né? E aqui fala disso. Bem, eu não refleti muito, quis ler, quis fazer a correlação de texto com vocês, para vocês verem isso, sabe? Que pessoas são, de fato, chamadas, né? São chamadas, são provadas para serem transformadas, né? Elas se tornam novas pessoas, elas mudam, né? Elas mudam, né? E sempre vem sempre tem uma recompensa, sempre tem, sabe? E ali continuou, né? Na descendência de Israel. Nossa, o que é Israel, né, gente? O que é Israel? Né? Totalmente importante tudo isso. Então você vai vendo que grandes coisas sempre acontecem, mas sem fogo não há glória, né? E a gente pode ver, a gente falou na semana passada a respeito do arrependimento, que a luta é arrependimento, é humilhação mesmo. A gente viu lá, Jacó teve a vida poupada, né? E quantas pessoas, né, são chamadas assim, né? Ver que a vida foi poupada, é chamada desse jeito, agora você corre atrás, meu filho. Corra atrás das suas atitudes. A gente viu no profeta Oséias falando, né? E a minha reflexão foi essa, né? Como é interessante, né? Que são experiências espirituais mesmo. Quando eu falo que a Bíblia é um livro vivo, é porque né? Que essas experiências continuam acontecendo com pessoas pelo mundo todo, né? Vai ser sempre pessoal, gente, né? É incrível quando acontece um chamado que você reconhece o quanto que você era amado, e o tanto que você era amado e não percebia, né? Aí até quando você é chamado, aquilo te começa a tocar você, e você passa por um processo mesmo de transformação, né, de santificação, até chegar a hora aonde você, né, depois que você é aprovado, você acaba vencendo, e há algo muito grande, né? Você começa só a viver a sua missão de vida, né? Você não vive a sua missão de vida quando você é chamado, você vive quando você é aprovado, né? Quando você é aprovado nos seus processos, quando você vence, né? Vence. A gente falou de Romanos 8, né? Falei como Romanos 8, porque, cara, aquelas palavras lá não são distantes, aquilo lá é para viver, é para internalizar, entende? Então, você vê todos os processos, né? Como que Deus trabalha com as pessoas, e é muito bonito. Eu gosto muito de ouvir testemunho das pessoas. O que eu mais gosto porque os testemunhos, além de alimentar a nossa fé, começam a nos mostrar as diversas formas de Deus atuar, mas tem coisas que é meu padrão, sabe? Tipo, isso é padrão. Isso é padrão. Não adianta achar que é diferente, não. E eu creio que, sabe, não só pelas porções que a gente tem falado aqui, mas eu falo que eu tenho amigos, né? E também estou falando de chamado, de escolha, tal, tá meio que rolando o mesmo papo por aí. Eu creio, gente, que se você chegou aqui, que você tá nesse processo aí de chamamento, né? De chamamento, sabe? E não acho que ser chamado, as pessoas às vezes ficam falando que você é chamado e que a sua vida vai virar um mar de rosas. Não vai, não, né? Não no começo, depois vai, mas você tem que passar por coisas para você ter o seu crescimento espiritual, né? O que importa é a vida espiritual. Um dia isso daqui tudo vai embora, o que importa é o espírito, né? E como a gente vai viver. Então, boa semana para vocês. Quinta-feira eu encontro vocês no vídeo de relacionamentos. Vamos continuar nessa porção, porque essa porção é bem legal, tá? Grande beijo para vocês.